Irmãos, nós estamos fazendo a campanha nessa sexta-feira, Minha Família no Altar de Deus ou Minha Família no Altar do Senhor. É o melhor lugar para a família estar. Amém? É o melhor lugar para a família estar, é no altar do Senhor, no altar de Deus. E nós, hoje é o quarto elo dessa campanha, e nós estamos centralizando essa campanha no texto que está escrito aqui em 1 Reis, no capítulo de número 19, do verso de número 30, ou melhor, 18, 30. Primeira Reis, capítulo 18, versículo número 30. Vou ler aqui esse versículo. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Essa foi a primeira mensagem, aproximem-se de mim. E nós falamos do relacionamento entre o povo e o profeta, que simbolizava o relacionamento entre o povo e Deus. O povo estava distante de Deus. Então ele disse: aproximem-se de mim. E, na sequência, o povo aproximou-se. Nós falamos então da obediência, o segundo passo, aproximar-se de Deus, ouvir a voz dele e lhe obedecer. O terceiro passo é reparar o altar do Senhor. Isso é, a nossa vida, ela é consagrada ao Senhor, consagrada a Deus, mas às vezes nós vamos nos afastando do Senhor, nós vamos nos distanciando do Senhor, e há necessidade de reparar e restaurar a nossa comunhão com Deus. E o quarto passo que nós queremos falar hoje é a respeito do altar que estava em ruínas. Estava em ruínas. Eu não sei se está tudo bem com você, não sei se está tudo bem no seu relacionamento com a sua família, ou se o seu relacionamento está em ruínas, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo está em ruínas. E se alguma coisa que está em ruína é alguma coisa que foi deixada, que foi abandonada. Nós, quando viajamos em algumas cidades, nós vamos visitar coisas históricas, como em Jerusalém. Você pode ir lá e você pode ir na casa onde Pedro morou, que está em ruínas, porque está abandonada há muito tempo. Muito embora hoje ela é mais cuidada, mas ela permanece em ruínas. Não acrescenta-se nada e não tira nada. Permanece daquele jeito, desgastada pelo tempo. Em frente à casa de Pedro tem uma rua, e esta rua ela leva as escadarias de uma sinagoga. E essa sinagoga também está em ruínas. Foi dessa sinagoga que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, e ele desceu, e ele entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. É bem próximo, a casa de Pedro era dessas escadarias da sinagoga, logo a uns 30 metros à frente do lado direito. E está em ruínas. E a gente visitou tantas outras coisas que estão em ruínas porque foram deixadas, foram abandonadas, não foram preservadas, não foram conservadas, e consequentemente o tempo foi deteriorando. E uma coisa, o tempo deteriora muito rápido as coisas. Você pode conservá-las usando, mas quando você deixa de usar, ela tem a tendência do tempo correr. Assim também no Coliseu Romano, né? A gente vê a história, lê, e graças a Deus eu tive a oportunidade de estar lá também, de ver as condições que estão em ruínas, porque foi abandonado, é uma coisa que não se usa mais. Assim também, às vezes, amado, é o relacionamento nosso, às vezes. O nosso relacionamento, às vezes, ele foi sendo deixado de lado, outras coisas tomaram a frente dele, e a gente nem percebeu mais, nem percebeu. Aquelas boas conversas foram deixadas para trás, as amizades que nós tínhamos foram afastando-se, o relacionamento na própria família também
foi sendo deixado para trás, outras coisas de menos importância, a gente inverteu os valores, a gente passou a dar muito mais importância a algo que não tinha importância, e aquilo que realmente era para se valorizar, não se valorizou, e aquilo foi se tornando, chegando a uma ruína. E quando chega uma ruína, está muito próximo de terminar, está muito próximo de acabar. Mas louvado seja Deus pela esperança que nós temos em Deus. Louvado seja Deus pela confiança que nós temos em Deus. Porque Deus, Ele é poderoso para restaurar todas as coisas. Ele é poderoso. Se duas pessoas quiserem voltar ao seu relacionamento, se elas quiserem, se o relacionamento delas não foi um relacionamento prejudicial, se foi algo bom, mas por uma negligência de ambos ou da família, aquilo foi sendo deixado e outras coisas vieram e tomaram a prioridade e, consequentemente, então, foi se terminando, acabando. Mas, amado irmão, quando nós cremos no Senhor, nada está perdido. Quando nós confiamos no Senhor, nada está perdido. Nada, nada, nada. E nós estamos falando a minha casa no altar de Deus. Minha casa na onde? No altar de Deus. Minha casa no altar de Deus. E muitas vezes o que determina o rumo da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Ou, na sua grande maioria de vezes, o que determina o rumo de nossa vida é o nosso coração no altar do Senhor, a nossa vida no altar do Senhor. Existia um rei em Israel chamado Asa. Foi um rei muito bom, e esse rei, ele governou durante muito tempo. E o seu filho chamado Ezequias, o seu filho, ele era corregente com o pai, ele reinava junto com o pai. E o pai, logicamente, a idade foi chegando, a velhice foi chegando, e ele veio a falecer. E o seu filho Ezequias assumiu o trono aos 25 anos de vida. 25 anos de idade ele tinha quando ele assumiu o trono. E Ezequias, ele propôs no coração dele, amado, um concerto maior com Deus. O pai dele foi um homem que fez o que era reto diante do Senhor, segundo aquilo que ele conseguia enxergar, segundo aquilo que ele conseguia ver. Mas o rei Ezequias, ele foi mais longe, porque ele tinha uma visão espiritual maior. Então ele foi consertando as coisas que ainda não estavam de acordo com os princípios da vontade e da palavra de Deus. Ele tinha alguém que começou a direcionar a vida dele, e esse alguém era o profeta chamado profeta messiânico, o profeta Isaías, um homem de uma experiência com Deus muito grande, um homem temente a Deus, um homem que não se afastava de Deus, um homem que buscava a Deus, e era um homem que estava constantemente aberto para o trabalhar de Deus na vida dele. Era um homem que estava com a vida dele no altar do Senhor. Um homem que estava com a vida dele no altar do Senhor. Meus irmãos, nós temos um hino que é cantado assim, que diz assim, que aquele que já esteve no altar do Senhor, que já não sabe viver em outro lugar. Quem anda na presença do Senhor, ele sabe que ele é totalmente dependente de Deus, ele não sabe andar, ele não sabe viver longe de Deus, porque a vida dele é a vida em Deus. A vida dele é a vida em Deus. E Ezequias, irmão, ele queria endireitar mais ainda, levar o povo numa comunhão maior com Deus. E Ezequias, ele foi sendo mentoreado por Isaías. E Isaías foi dirigindo a vida dele. Isaías foi orientando a vida dele.
Oh, como é bom, irmão, quando nós temos alguém do nosso lado, quando nós temos alguém que quando ele fala, você percebe que Deus está usando a boca dele. Como é bom quando nós temos alguém que você sabe ser ele uma pessoa consagrada ao Senhor. E como é bom quando nós temos alguém em quem a gente pode confiar, porque a gente conhece a vida dele para com Deus, porque a vida dele com Deus não se mostra tão apenas quando ele está diante das pessoas, mas se mostra na casa dele, se mostra entre os amigos, se mostra fora do púlpito, se mostra fora da igreja. Como é bom quando nós temos alguém que nós podemos confiar, alguém que ele não é diferente em nenhum lugar, ele é a mesma pessoa aqui, a mesma pessoa em casa, a mesma pessoa na rua, a mesma pessoa nos negócios, a mesma pessoa na palavra, a mesma pessoa nos seus contratos, a mesma pessoa. Como é bom a gente ter uma pessoa assim. E Isaías era assim para a vida de Ezequias, era alguém que Ezequias sabia um homem consagrado, ser um homem consagrado a Deus, tanto que ele confiou o direcionamento da sua vida espiritual nas mãos de Isaías. Isaías então era o seu orientador, e tudo que ele haveria de fazer, tudo que ele fazia, ele buscava a orientação de Isaías. Tudo. Isaías o orientava de acordo com os princípios da palavra de Deus, de acordo com os princípios bíblicos. Irmão, você quer prosperar na tua vida? Ande de acordo com a vontade de Deus. Você quer prosperar na tua vida conjugal? Ande de acordo com a vontade de Deus. Você quer prosperar na tua vida familiar? Ande de acordo com os princípios da palavra de Deus. Você quer prosperar no seu trabalho? Ande de acordo com a palavra de Deus. Não minta, não engane, não roube. Não queira levar vantagem. Não seja um aproveitador. Então, Ezequias sempre falava com Isaías, e sabe o que aconteceu? Ele prosperou, ele progrediu, ele cresceu no reino, cresceu. Deus era com ele, porque ele era com Deus. Lembra aquela palavra, hein? Vai andar dois juntos se não tiverem de acordo? Dois juntos vão conseguir andar juntos, se não tiverem concordância, não tem como, não tem jeito, não tem. Se andar dois juntos e não estiver de acordo, um vai querer engolir o outro, um vai querer derrubar o outro, um vai querer pisar no outro, um vai querer sobressair sobre o outro. Aí, irmão, o que aconteceu? É tudo maravilhoso, foi crescendo, né? Mas você sabe, amado, uma das situações difíceis para a nossa vida, às vezes, é nos manter na linha com o Senhor. A gente, às vezes, começa tão bem nas coisas de Deus, a gente começa com aquele fervor, a gente começa com aquela força do coração, a gente quer fazer tudo, a gente quer ouvir a palavra, a gente quer estar junto com os irmãos, a gente quer estar na igreja, a gente quer estar ali, está tudo maravilhoso, a gente quer ali, né? O difícil é nós nos mantermos assim, sabe? Porque chega um momento na vida da gente que a gente já não vive mais na emoção do novo nascimento. Chega um momento na nossa vida que nós temos que viver com os pés no chão, enfrentando dificuldade, enfrentando lutas, enfrentando adversidade, mas nos mantendo na linha, nos mantendo na presença do Senhor. Porque é no meio das dificuldades que nós somos provados, que a nossa fé ela é provada, é em meio às lutas, em meio às guerras do dia a dia. E muitas vezes, amado, a gente perde o alvo, perde o rumo, vai se distanciando. Você sabe, vou usar um exemplo aqui, que é uma coisa lógica. Irmão, se eu tiver um alvo lá na frente, um alvo a 50 metros de distância, e eu pegar uma arma, pegar
e a mirar naquele alvo lá, sabe? Se essa bala que eu vou atirar sair 1 milímetro fora aqui do centro do alvo, aqui 1 milímetro fora, quando chegar lá ela vai ser um tanto assim distante. E quando nós erramos o alvo, é assim também, a gente vai desviando pouquinho, aos pouquinhos, pouquinho. Quando vai ver, a gente está lá muito longe, está muito distante. Perdemos completamente o alvo, perdemos completamente o rumo da vida. O que aconteceu, irmão? Ezequias, ele prosperou tanto, que Isaías começou a estranhar. O que Isaías começou a estranhar? No começo, tudo Ezequias procurava Isaías para fazer. Tudo buscava orientação de Deus, né? A gente também, quando se converte, é assim, tudo que vai fazer, busca o Senhor, quer saber a resposta do Senhor, quer a direção do Senhor. Que bom fosse a gente permanecesse dessa forma, sempre na dependência do Senhor, a cada dia mais na dependência do Senhor, a cada dia mais buscando o Senhor, a cada dia mais querendo relacionamento com o Senhor, a cada dia mais querendo contato com o Senhor. O que aconteceu, irmão? O que sucedeu? Sucedeu que chegou um tempo que Ezequias já estava, nem papo mais tinha com Isaías estranhou isso. Mas eu quero falar para você, irmão, a manifestação do grande amor de Deus, e que muitas vezes nós não conseguimos entender esse grande amor de Deus, e às vezes é somente através desse grande amor de Deus, que às vezes nos causa sofrimento, é que a gente retoma novamente a linha, retoma novamente o caminho. Deus, Ele não quer perder de forma alguma a minha vida e nem a sua vida, nem a vida de nenhum de nós aqui. Ele não quer perder nenhum, você que está nos assistindo, Deus não quer perder a tua vida. E muitas vezes Deus permite um sofrimento, porque Ele fala conosco, Ele chama a nossa atenção, Ele diz: olha, sai desse caminho, volta, sai dessa conduta, volta, sai dessa situação, volta. Ele fala, e falar não dói, né? É a mesma coisa, quanto você pai, você mãe, que às vezes você chama a atenção do seu filho, está fazendo alguma coisa errada, e você chama a atenção, você fala para ele, você fala, e ele não está aí, está com o ouvido tapado. Aí você pega o chinelo e pronto, resolveu a situação. Resolveu. A dor faz a pessoa escutar, a dor faz a pessoa enxergar, a dor faz a pessoa raciocinar, a dor faz a pessoa aceitar o que ela não está aceitando por meras palavras, ou em meras palavras, ou com meras palavras. E às vezes a dor é a grande misericórdia de Deus manifestando na nossa vida, porque Deus não quer nos perder, então Ele permite que venha uma dor para a gente voltar novamente a direcionar a nossa vida para o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. O que aconteceu, irmão? Ezequias estava lá no palácio próspero, abençoado. De repente, acontece uma coisinha no pé dele, ali no peito do pé dele, uma coisinha de nada, como se fosse uma picada de um pernilongo, né? E começou a coçar, e eu achei por mim que ele meteu o tornozelo esquerdo no pé direito, no peito do pé, e coçou. Uma coisinha à toa, né? Coisinha à toa. No outro dia, agravou-se um pouquinho mais. Não é nada. No outro dia, agravou-se um pouco mais, ele já ficou preocupado, ele sendo rei. A medicina daquela época, logicamente, não era adiantada, mas você pode ter certeza que tinha remédio para todas as coisas naquele tempo também, né? Não havia se descoberto talvez ainda, mas tinha já existia, porque uma coisa para ser descoberta, porque já existe, a gente não tem o conhecimento, mas ela já existe. Aí o que aconteceu, amado? Aconteceu que ele usou de tudo, aí ele começou já a mancar,
começou a mancar, e ele foi mancando, né? E aquilo lá, talvez ele não percebeu que era Deus chamando a atenção dele para ele se acertar com o Senhor, se acertar com Deus. Deus não queria perdê-lo, Deus o amava demais, e Deus sabia que ele também foi um homem fiel a ele, um homem íntegro. E aquilo foi se agravando, irmão, foi se agravando, e ele já não conseguia mais andar. Ele subiu numa cama, enfermo, doente, o pé inchado, o pé gordo, inchado. E ele está lá, sem entender a situação, sem compreender a situação. Oh, mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que Deus permitiu isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que sucedeu isso comigo? O que foi será? O que aconteceu será? Por quê? E por quê? E por quê? E muitas vezes nós queremos jogar, amados, nós queremos jogar a nossa responsabilidade na costa de alguém, na vida de alguém. Queremos acusar alguém. Queremos acusar alguém. Queremos responsabilizar alguém. Eu sou responsável. Eu sou o responsável. Eu sou responsável. Eu sou o responsável. Eu sou responsável. E ele ficou lá naquele estado, tentando entender, tentando compreender o que será, por que será, o que será, por que será, o que será, por que será. Jamais ele poderia imaginar que aquilo era uma consequência do grande amor que Deus tinha por ele. O grande amor que Deus tinha por ele. Irmão, Isaías estava distante, estava longe. Deus falou para Isaías assim: vai lá, fala com Ezequias que eu tenho uma mensagem para ele. Ezequias era uma pessoa de muita idade? Não era não. Isaías, obedecendo ao Senhor, o profeta ele sempre tem que estar disponível para as mensagens, porque afinal de contas o dom que ele recebeu foi esse, de estar à disposição do Senhor para ser usado pelo Senhor. E então ele recebe a mensagem, e ele era um mensageiro messiânico. Ele era o profeta messiânico, ele que profetizava a respeito da salvação que haveria de se manifestar, e que a virgem iria conceder, e queria dar à luz, e que nasceria um filho, que o nome dele seria Emanuel. Foi ele que falou tudo isso. A mensagem dele era a mensagem de salvação, a mensagem dele era a mensagem de libertação, a mensagem dele era uma mensagem messiânica. E ele vai lá na casa do rei Ezequias, e quando ele entra no palácio do rei, logicamente, o palácio muito bem cuidado, cada coisa no seu devido lugar, tudo bem arrumadinho. Então ele entra, ele tinha acesso lá, porque todo mundo conhecia Isaías. Então Isaías vai visitar o rei, e o rei está na cama, enfermo, e quando Isaías entra, Isaías vê esse homem na cama, enfermo, e a mensagem que Isaías tinha não era uma mensagem de salvação, não era uma mensagem de cura, não era uma mensagem de libertação, era uma mensagem vinda do onipresente Deus, do onipotente Deus, do onisciente Deus, mas era uma mensagem de morte. Ele entra na câmara do rei, olha o rei olha para ele com aquele olhar, desejando ouvir uma mensagem de piedade, uma mensagem de conforto, uma mensagem de segurança. Isaías abre a boca e diz para ele assim: Ezequias, põe em ordem a tua casa. Mas o palácio estava tudo limpinho, mas era do palácio que ele estava falando. Põe em ordem a tua casa. No quarto estava tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo belezinha. Põe em ordem a tua casa. Porque você subiu num leito de enfermidade e você vai morrer, você não vai descer dele.
Irmão, às vezes o que vem sobre a nossa vida é consequência dos nossos atos. Às vezes o que vem na nossa vida é consequência das nossas atitudes. Às vezes o que vem na nossa vida é consequência daquilo que nós estamos fazendo. Ou daquilo que fizemos. Quando, amado, quando ele fala isso, olha aqui uma coisa. Estava na mão de Ezequias. Estava na mão de Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e tu não viverás. Oh, irmão, o que aconteceu? Isaías deu o recado, não ficou lá adulando, oh, Ezequias, pobre de você, coitado, deixa eu ver se eu pego uma mensagem que melhor para entregar para você, uma mensagem. Não, a mensagem era aquela, não tinha, a mensagem era aquela, e parecia não ter saída, porque o estado de Ezequias para com Deus, o estado dele para com Deus, o fim seria esse mesmo, porque ele estava distante de Deus, ele não estava dependendo de Deus, ele estava afastado de Deus, ele estava longe de Deus. Isaías vai embora, Isaías quando está indo embora, a Bíblia nos fala que Ezequias virou o rosto dele para a parede fria. Ele não estava falando com a parede, ele não estava falando para nenhum objeto pendurado na parede, ele não estava falando com... Ele sabia que os verdadeiros adoradores de Deus, os verdadeiros servos de Deus, servem a Ele em espírito e em verdade. O que ele faz? Ele faz uma oração. Ele vira o rosto para a parede com o coração cheio de arrependimento. Ele fala: Senhor Deus, lembra-te de mim. Lembra que eu andei com o coração íntegro diante de ti. Eu andei com o coração íntegro. Mas a palavra que ele está falando, está citando lá no passado. Eu andei. Está querendo dizer que no momento ele não estava andando com interesse de coração na presença de Deus. Lembra-te de que eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. O amor de Deus era tão grande para com ele que o Senhor mandou ele endireitar a casa dele, porque do estado que ele estava, o estado que ele estava vivendo, ele não iria descer daquela cama, ele iria partir. Presta atenção. Vamos prestar atenção no conduzir a nossa vida. Vamos prestar atenção no nosso caminhar. Vamos prestar atenção. E o que aconteceu, irmão? Aconteceu que ele chorou, choro de arrependimento. Ele chorou. Olha como Deus é misericordioso, irmão. Olha como a decisão de uma pessoa muda o rumo eterno dele. Olha como a decisão de uma pessoa modifica a história dele. Olha como a decisão de uma pessoa, uma decisão acertada, muda o destino dele. Ele chorou e começou a chorar. Deus não podia falar para ele assim: eu já ouvi tua lágrima, já vi tua lágrima. Deus podia falar, Deus podia, mas Deus não passa por cima daquilo que ele estabelece. Ele usava os profetas e é o profeta que vai falar, porque o profeta era representante dele. Então Isaías está indo embora, nem havia acabado de sair do pátio do palácio. Deus fala, olha como que Deus ouve rápido, irmão. Olha como Deus ouve rápido. Deus falou para Isaías: volta lá, Isaías, volta lá. Vamos mudar essa mensagem. Agora você vai trazer uma mensagem de salvação. Quero trazer uma mensagem de salvação para a tua vida, irmão. Quero trazer uma mensagem de salvação para a tua casa. Quero trazer uma mensagem de salvação para a tua família.
É minha família no altar de Deus, e a tua família no altar de Deus, porque Deus instituiu a família para viver no altar dele, na presença dele. No altar dele, na presença dele. Na presença dele. Ele vai lá e ele entra na câmara do rei e fala para o rei: rei, eu tenho uma nova mensagem para você. Deus está me mandando dizer, Deus está me mandando falar para você, Deus está mandando me dizer que Ele ouviu a sua oração, e Ele viu as suas lágrimas, e Ele vai mudar o teu destino. Ele vai acrescentar mais 15 anos na tua vida. Amém? Mais 15 anos na vida dele. Glória a Deus. Mais 15 anos. Elias, ele consertou o altar do Senhor que estava em ruínas. Acerte a tua vida com Deus. Acerte a tua vida, condiciona no caminho do Senhor, na presença do Senhor. Acerte a tua vida com Deus. Ponha a tua vida, a tua família no altar do Senhor. Tem alguma coisa para ser consertada? Pois bem, conserte. Tem alguma coisa para ser arrumada? Está no teu alcance fazer isso? Então faça. O que está ao teu alcance fazer, faça. Porque a autoridade de conserto vem da parte de Deus. E Deus pode modificar o rumo da sua história. Amém?